boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a esta live aqui da rede LFG, nesta noite, numa parceria com o Instituto O Direito por um Planeta Verde. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar aqui o nosso convidado para que possamos dar início a esta live nessa sexta-feira, um dia tenso, sem dúvida alguma, mas agora vamos iniciar uma temática instigante, uma temática que está completando aqui 10 anos. O nosso convidado chegou aqui, Direito.Planeta Verde. Vamos só aguardar aqui que ele possa. Deixa eu já mandar um convite para ele aqui. Olha, eu vou mandar um convite. Ele possa estar conosco. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos mandar um convite. Vamos mandando aqui um convite para o nosso... Tasso, boa noite, Tasso. Doutor Tasso Cipriano. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, e você? Obrigado. Ótimo. Seja bem-vindo aqui. O pessoal está chegando aqui na nossa live, aqui do Instituto O Direito por um Planeta Verde. Vamos só aguardar um pouquinho para a gente vai começar em alguns segundinhos. Tasso, seja bem-vindo. Que alegria. Obrigado, que está conosco aqui. Sim, muito sem dúvida. Tasso, que é diretor do Instituto O Direito por um Planeta Verde, é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP, pela Universidade de Bremen, na Alemanha, e está conosco aqui essa noite para bater um papo sobre um assunto instigante, os 10 anos da Lei 12.305 de 2010, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Vamos começar, doutor Tasso? Vamos lá. Então, bom, combinar alguma coisinha aqui com a nossa plateia. Esta é uma live que não é temática, ela é perguntas e respostas. Então, você que está nos acompanhando aqui, tem uma pergunta para o Tasso Cipriano, nosso convidado aqui da noite, doutor aqui pela Universidade de São Paulo, diretor do Instituto Direito por um Planeta Verde, advogado na área ambiental, um dos principais escritórios do nosso país. E você pode perguntar. E a nossa equipe está aqui, eu estou recebendo as informações, estamos ao vivo também pelo Facebook, essa transmissão vai para o YouTube. Então, todas as redes aqui conectadas para esta live desta noite. Eu vou começar com uma pergunta. Afinal de contas, eu mencionei aqui que nós, os 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e eu queria, no primeiro momento aqui, um balanço da Política Nacional 10 anos depois. Lembrando que agora, dia 2 de agosto, é que se completa 10 anos da Política Nacional. Doutor Tasso, seu balanço. Obrigado, Fabiano. Queria só, antes de responder, agradecer aí você por todas essas lives que você tem mediado ao Instituto Direito por um Planeta Verde, por essa iniciativa maravilhosa da gente poder ter a oportunidade de debater temas tão importantes do direito ambiental, e aqui a Política Nacional completa esse ano 10 anos, é um deles. E essa é uma boa pergunta, viu? Fazer um balanço desses 10 anos de política é legal, porque me faz lembrar, e até um pouco da minha própria história na advocacia ambiental, na academia. Eu lembro o dia, 2 de agosto de 2010, quando a política foi editada. Eu lembro que eu ainda era estagiário no escritório de advocacia que eu trabalhava, e naquele momento era uma lei muito nova, tinha acabado de voltar da Alemanha estudando o assunto. Na Europa esse assunto é trabalhado, estudado, discutido já tem uns 50 anos, e aí, se eu pensar lá do Tasso estagiário lá atrás para o Tasso hoje advogado, diretor aí do Instituto, e principalmente que eu tenho visto na prática, na teoria dos resíduos nesses 10 anos, diria para você que o balanço ele é bom, mas poderia ser melhor. Eu acho que a lei ela trouxe uma mudança de paradigma. Ela pede para que a sociedade, nós cidadãos, os consumidores, as empresas, o poder público, enfim, todo mundo que gera resíduo, ou de alguma maneira tem algum contato com o resíduo, aquela coisa que a gente não quer mais, atue de uma maneira responsável para que esses resíduos não gerem danos aí ao meio ambiente, à saúde das pessoas. Então a lei ela pede
essa mudança de paradigma, mas passados 10 anos da lei eu vejo ainda que são muitas as dúvidas, né? São muitas as dúvidas conceituais, o que é logística reversa, o que é plano de gerenciamento de resíduos, quem tem que fazer o quê. Então, eu vejo muitas dúvidas ainda e vejo uma dificuldade da aplicação da lei, da sua efetividade, justamente porque ela pede uma mudança de paradigma na economia, nas nossas atividades. Eu costumo dizer, nada acontece da noite para o dia, e os promotores públicos, o Ministério Público Federal e nos estados têm tido um papel muito importante de se preocupar com a aplicação da lei e até chegar ao judiciário quando é necessário para que a lei seja cumprida. Então, o balanço ele é bom. Eu acho que agora, passados 10 anos, a política nacional ela está sendo implementada. Na prática, eu vejo empresas que mudaram aí as suas práticas, municípios, até cidadãos, posso falar por mim mesmo, mas a gente ainda tem um caminho longo aí, acho, para mudar totalmente esse paradigma que a lei pede para a gente fazer. Os nossos amigos que nos acompanham aqui nessa live esta noite, uma parceria do Instituto O Direito por um Planeta Verde com a Rede LFG. Já vi que vários professores aqui da Rede LFG entraram nesta live. Eu fiz essa pergunta inicialmente porque foram 20 anos, quase 20 anos de tramitação no Congresso Nacional. Isso mostra a dificuldade, né, para você ter 20 anos de tramitação, isso mostra uma dificuldade. Agora, antes até de fazer uma outra pergunta aqui, você que está nos acompanhando aqui, tem alguma dúvida, alguma pergunta para o doutor Tasso Cipriano? Por favor, só encaminhar aqui, nossa equipe já manda aqui para o meu WhatsApp, está aberto aqui na frente, pelo Facebook também, vamos receber as perguntas. Se você relacionou, Tasso, essa dificuldade de implementação, nós já tínhamos para aprovação, agora imagina para implementar essa mudança de mentalidade que você fez menção, mas seria importante deixar bem claro a quem se destina a política nacional de resíduos sólidos, né? Acho que isso é importante porque as pessoas, muitas vezes, você fez menção na sua fala, eu como cidadão, as pessoas imaginam que quando nós falamos em resíduos sólidos, estamos falando daquelas grandes empresas que têm que ter os seus planos de gerenciamento, o setor público, mas nós sabemos que a aplicação é bem mais ampla. Eu queria ouvi-lo sobre a quem se destina a política nacional de resíduos sólidos. Essa é uma ótima pergunta, Fabiano, porque a lei, logo no comecinho dela, lá no primeiro artigo, ela já vai dizer quem tem obrigações de acordo com a lei, né? A quem se aplica a política nacional. Ela vai que se aplica a todo mundo que realiza as atividades de gestão integrada de resíduos ou de gerenciamento de resíduos. E aí a política nacional é interessante porque ela trabalha com muitos conceitos. Te disse que esses conceitos ainda tem muita dúvida sobre eles, mas ela trabalha sempre com conceitos e de uma maneira engraçada, sempre com uma dobradinha de conceitos. Então essa é a primeira dobradinha, gestão integrada e gerenciamento. Gerenciamento de resíduos é um conceito bastante específico e significa tudo aquilo que a gente faz com resíduo. Se armazena, transporta, retorna, dá a destinação final ambientalmente adequada, terra, incinera, não importa. Tudo aquilo que é feito com o resíduo, a partir do momento que ele é gerado, entra no conceito de gerenciamento de resíduos. Gestão integrada é um conceito mais amplo, que abarca o conceito de gerenciamento de resíduos, e a lei define gestão integrada como tudo aquilo que a gente faz para dar uma solução para o problema dos resíduos. Então, se você não é o gerador do resíduo, se você não tem responsabilidade, segundo a lei, para gerenciar esse resíduo, você pode ter uma obrigação, por exemplo, os órgãos públicos, o governo federal, os governos dos estados, têm a obrigação de elaborar planos de resíduos. Planos desses que vão traçar uma estratégia para solucionar a questão de resíduos. Embora os estados e o governo federal não tenham obrigação, responsabilidade de fazer a gestão dos resíduos, por exemplo, como é o caso dos municípios, com os resíduos domésticos, os resíduos sólidos urbanos, eles têm essa obrigação. Então, a lei é bem clara, ela é bem ampla. Resumindo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos se destina a todo mundo que gera resíduos ou que, de alguma maneira, exerce atividade de gestão integrada, conceito amplo,
busca de soluções para o problema dos resíduos, ou mais especificamente quem realiza atividades de gerenciamento de resíduos, que são aí todas as atividades realizadas com esses materiais residuais a partir do momento que eles se tornam resíduos. Só estou vendo aqui que chegou uma pergunta que eu não consigo ler aqui na minha timeline, mas eu vi que a parte final, eu vou fazer um link aqui, vou perguntar, eu não consigo nem identificar a pessoa que me mandou aqui, grande economia, né, aplicação de recursos públicos. Mas eu vou aproveitar essa menção, até vou pedir para a pessoa que encaminhou, está conosco aqui essa noite, para reencaminhar, mas eu já imagino aqui a relação dessa pergunta. É basicamente uma discussão sobre os planos de resíduos sólidos. Porque ela faz um finalzinho aqui que eu estou lendo. Eu consigo ler. Ela fala da resistência da aplicação de recursos públicos nessa área. E aí seria importante, a partir dessa pergunta, eu já tenho outros aqui, só registrar que a gente está com vários professores da rede LFG, diretores do Planeta Verde, estão aqui conosco, os advogados, né, que estão aqui conosco, efetuando perguntas. Eu não consegui ler a pergunta, acho que foi o Acauí, né, o nosso presidente, Fernando Acauí aqui. Obrigado pela presença. Investimento em saneamento básico, aí incluídos os resíduos sólidos, traz grande economia e saúde. Por que há tanta resistência na aplicação de recursos públicos nessa área? Eu acho que você pode aproveitar a pergunta do Fernando Acauí e aí linkar com essa discussão desses planos de resíduos sólidos, né? Então, no artigo 14, né? Sim, exato. Muito bem lembrado. Que memória, hein, Fabiano? Muito bom. Queria ter essa memória. Essa pergunta, obrigado pela pergunta. Saneamento, realmente, a questão de resíduos, ela está ligada à questão de saneamentos, isso sem sombra de dúvidas. E sabemos que saneamento é um dos grandes desafios, né, um dos maiores desafios que o Brasil enfrenta em países em desenvolvimento em geral. E acho que essa pandemia, né, essa crise que nós estamos vivendo, infelizmente, está trazendo aí, está tornando mais evidente a necessidade de nós investirmos em saneamento para contribuir para a saúde da população em geral. E a questão de saneamento e resíduos, elas caminham lado a lado. Existe uma lei federal de 2007 que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico no Brasil, e essa lei já em 2007 deixa muito claro que os resíduos domiciliares, né, os resíduos que nós cidadãos geramos em casa e os resíduos de varrição de ruas compõem aquilo que a gente chama de resíduos sólidos urbanos e atribui a responsabilidade para esses a responsabilidade de gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, a sigla RSU, para os municípios. Coloca também a obrigação da elaboração de planos de saneamento, e aí a política lá em 2010 vem dizer que os planos de saneamento e resíduos podem estar juntos no mesmo documento, mas nós temos aí, na minha visão, um grande problema que é, do ponto de vista municipal, que é quem está encarregado pela Política Nacional de Resíduos, junto com a Lei de Saneamento e o Distrito Federal, né? A gente sempre esquece do Distrito Federal, não posso esquecer, como eles são encarregados de fazer a gestão dos resíduos sólidos urbanos, essa gestão custa, essa gestão tem um preço. Então, assim como uma fábrica que gera resíduos tem responsabilidade, vai ter que pagar alguém para fazer o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos, os municípios do Distrito Federal têm essa responsabilidade em relação ao RSU, como eu disse. E isso é um serviço público, isso quem diz é a lei de saneamento, com apoio na Constituição, e se é um serviço público ele tem que ser prestado. E ele tem que ser prestado e tem que haver uma remuneração para isso. O que acontece muitas vezes é que a cobrança pela prestação desse serviço público muitas vezes não acontece. E quando acontece, acontece de uma maneira muito diferente pelo país. Por exemplo, eu sou aqui de São Paulo, nascido, crescido, moro em São Paulo, e aqui o que a gente paga para fazer frente a esse serviço público, a gente paga via IPTU. Tem muitos municípios, principalmente no sul, que pagam via taxa. Tem municípios que delegam a prestação desse serviço para um particular, e aí o particular é que cobra, que acontece com água de luz e água. Só que a gente lembra, que eu vou trazer de novo um exemplo da cidade de São Paulo, quando a Marta Suplicy se candidatou à prefeitura e foi prefeita, foi instituída a taxa do lixo, justamente para ter uma fonte de financiamento para dar conta desse serviço público, e ela foi taxada de martaxa na época, né? Teve uma insatisfação muito grande da população. Então, na prática, o que a gente vê é que ou esse serviço público não tem uma fonte de receita
destinada para esse serviço público, e quando tem a própria população, nós, cidadãos, não gostamos, porque afinal, é mais uma taxa a ser cobrada. Então, eu acho que tem aí, de um lado, uma responsabilidade do poder público, dos governadores, dos gestores públicos, que não têm a coragem, porque é politicamente indesejado a cobrança pela prestação desse serviço, mas, por outro lado, e acho que fazer uma meia-culpa enquanto cidadão, e passa a mensagem para todo mundo que está assistindo a gente agora aqui ao vivo pelo Instagram e depois pelo vídeo no YouTube, é que nós precisamos ter essa consciência que a gestão dos resíduos, o gerenciamento dos resíduos de maneira ambientalmente adequada custa, e o município é quem faz isso. E se o município faz e custa, nós precisamos pagar por esse serviço. Então, acho que, para responder a pergunta, Cauê, a dificuldade de investir nessa área, eu acho que, entre outras questões, está relacionada justamente a uma parcela da população que ainda não está pronta para pagar por um serviço que é público e é indispensável. Sim, eu vou aproveitar, botar uma pergunta aqui da Beatriz Bucioli, que ela disse, basicamente, no mesmo sentido que você está colocando aqui agora, quais as problemáticas no âmbito do direito você acredita que ainda existem em relação à política nacional de resíduos sólidos? Com relação ao direito especificamente, já que você já trouxe um panorama das dificuldades que nós temos na questão tributária que está envolvida aí com financiamento, e aí eu aproveito essa pergunta da Beatriz aqui para a questão jurídica especificamente, do direito. Né? Tá bom. Obrigado, Beatriz, pela pergunta. Pergunta difícil, só está vendo pergunta difícil hoje aí, hein? Que bom, que bom. Eu acho que do ponto de vista jurídico, posso falar como alguém que trabalha, que é advogado, trabalha na prática do direito ambiental, no dia a dia. Eu faço isso, costumo brincar todos os dias, quase que o dia inteiro, mas vou falar um pouco antes como um acadêmico, alguém que fez um doutorado, tanto no Brasil quanto fora nessa área, e alguém que se preocupa em estudar o direito ambiental e o direito dos resíduos. Acho que o primeiro desafio é a falta de literatura, né? Nossa literatura nessa área é muito pouca, e acho que é compreensível, porque é um tema relativamente novo. Estamos falando de 10 anos, não é tão novo assim, mas se a gente pensar o direito ambiental aí, que já tem uma tradição, algumas décadas de existência, então, comparativamente falando, acho que existe pouco material, pouca discussão, poucos trabalhos acadêmicos, e aqui fica o meu convite para você que está assistindo a gente, que é estudante de direito, acadêmico ou acadêmica do direito, para investigar, estudar mais esse assunto, seja aqui no Brasil ou fora. É um assunto bastante instigante. E na prática, lógico, acho que além desse problema teórico, né, a falta de muitas vezes de material para embasar as atividades dos advogados, dos juízes, dos promotores, eu acho que tem um embate ainda de interesses sobre como a política ambiental em geral e a política de resíduos ela deve ser implementada. Então, se a gente pensar, por exemplo, na logística reversa, que na minha opinião é um dos principais gargalos da política, nós vemos muitas vezes a lei trazendo responsabilidades de uma maneira bastante clara para todos os agentes envolvidos na cadeia de produção e distribuição dos produtos, comerciantes, distribuidores, fabricantes, importadores, mas na prática ainda existe muita discussão sobre quem deve fazer exatamente o quê, quem deve devolver que produto para quem vai financiar toda essa logística reversa, é o consumidor, os preços vão custar mais caro e isso vai estar embutido no preço. Vamos criar um preço destacado, como acontece, por exemplo, nos países, Alemanha, onde eu morei. Você vai no mercado, compra uma garrafa d'água e você paga o valor da água, mais um determinado preço, 50 centavos em geral, pela garrafa. Depois que você consome a água, você devolve a garrafa e pega esse dinheiro de volta. Então, aí você tem um estímulo para a devolução dos produtos. Aqui no caso eu dei o exemplo de uma bebida. Então, acho que juridicamente nós temos o primeiro problema, que é de ordem conceitual, muitas definições que a política nacional muitas vezes não traz, não define quem é fabricante, quem é consumidor, enfim, isso trouxe já alguns desafios na prática, no dia a dia da advocacia, mas de outra maneira, de um outro lado, é saber quem exatamente tem que fazer o quê. A lei ela é ampla, ela traz algumas responsabilidades, mas isso acaba dependendo aí de uma regulamentação por decreto, acordos setoriais, termos de compromisso, que deixem ainda mais claro quem tem que fazer o quê. Então, acho que do ponto de vista jurídico, a gente, né, Fabiano, como advogado, juiz, promotor, o jurista ele sempre trabalha com a ideia da obrigação.
do dever, dos direitos, quem tem que fazer o quê. Acho que quando a gente tiver mais clareza ainda de quem tem que fazer o quê em relação a que produto, a que resíduo, a que embalagem, talvez a aplicação da política deslanche ainda mais. Eu vou aproveitar aqui, temos duas perguntas que falam sobre a logística reversa. A primeira da querida Tereza Vilac, né, grande especialista em licitações sustentáveis, né, da AGU, que ela pergunta sobre a logística reversa e a economia circular. E Fer Turri, que deve ser Fernanda ou Fernando Turri, pode falar sobre acordos setoriais em logística reversa. Justamente o finalzinho da sua exposição tem as perguntas nesse sentido. Então, vamos juntar a pergunta da Tereza Vilac e de Fer Turri. Tá bom. Tereza, um beijo grande, obrigado por participar. Economia circular eu acho que é o tema da moda na área ambiental, tá? É o slogan. Assim como sustentabilidade, há umas décadas atrás, virou grande tema na área ambiental, acho que economia circular hoje é o grande tema. Economia circular, como o próprio nome sugere, traz a ideia de uma economia em que os materiais circulem, que nada é jogado fora, né? Então, no modelo tradicional de economia, nós extraímos recursos, transformamos eles em produtos, prestamos serviços associados à venda e ao consumo desses produtos, depois que eles não nos interessam mais, viram resíduos, e aí isso era aterrado, queimado, enfim. E a ideia da economia circular é unir ponta a ponta. Então, os produtos continuam sendo compostos de recursos ambientais valiosos, cada vez mais escassos, e a ideia de economia circular é justamente unir as duas pontas, o começo ao fim. Então, que esses resíduos sejam aí aproveitados e reinseridos na cadeia produtiva. E aí isso eu acho que tem tudo a ver com logística reversa, Tereza, porque o objetivo da logística reversa é isso. Na verdade, tem uma discussão, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, quais seriam os objetivos da logística reversa. Tem um objetivo aí de mudança de design, mas eu acho que o objetivo principal é melhorar o gerenciamento e a gestão dos resíduos. Então, ao invés de termos os resíduos aí sendo aterrados ou incinerados, que eles passem a ser reinseridos na cadeia produtiva depois de reciclados, tratados, se a gente estiver falando de resíduo que apresente aí algum grau de perigo biológico, químico, enfim. Então, a logística reversa, na medida em que ela coloca responsabilidades para todo mundo que está envolvido com o produto, fabriquei, distribuí, importei, comercializei, consumi, a logística reversa surge como um instrumento jurídico para assegurar que esse resíduo percorra o caminho de volta, saia do consumidor, chegue aos fabricantes, aos importadores, para que a destinação ambientalmente adequada seja dada. É nesse momento que o material ele é reaproveitado, pode ser no mesmo ciclo produtivo, a política nacional permite que seja reaproveitado em outro ciclo produtivo, mas aí eu acho que a gente fecha o ciclo. Então, logística reversa e economia circular tem tudo a ver. Acordo setorial, essa é uma ótima pergunta. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é de 2010 e ela traz algo que é um pouco incomum na tradição jurídica do Brasil, que é regulamentar um assunto por acordo. Então, né, Fabiano, nós estamos acostumados aí no direito em geral, no direito ambiental diferente, a ter uma lei, a lei precisa ser regulamentada, muitas vezes por um decreto, e às vezes nós temos atos normativos infralegais abaixo do decreto, portarias, instruções normativas, detalhando e auxiliando aí o cumprimento e a aplicação das leis. Mas a política nacional, sabendo que a logística reversa, como eu falei, acho que numa das respostas anteriores, é um assunto difícil, que envolve uma mudança de paradigma, que nós precisamos saber quem tem que fazer o quê, que envolve repensar a economia, os canais de distribuição, o modo como nós usamos, consumimos, vendemos os produtos, uma ideia um pouco ouvir do setor empresarial que tem essas obrigações,
ouve, aprende, entende quais são as dificuldades e aí combina as regras do jogo. Metas, prazos, dificuldades, por exemplo, a gente comentou aqui das dificuldades tributárias, muitas vezes os acordos setoriais e os setores regulados na logística reversa dependem muitas vezes de incentivos fiscais, então onde o governo pode ajudar a melhorar isso. Então essa é, acho que, a ideia geral dos acordos setoriais, tá bom? Ok. Nós temos mais perguntas aqui, mas eu vou tentar fazer uma articulação com as temáticas. Já que você está falando de logística reversa, de acordo setorial e tudo, acho que podemos discutir também um pouquinho sobre responsabilidade compartilhada, que é uma discussão correspondente. E aí, para falar da responsabilidade compartilhada, e para fazer um link, eu tenho uma pergunta aqui do André Castilho, que ele pergunta, Tasso, na sua opinião, tem alguma forma de demandar judicialmente o consumidor pelo cumprimento das obrigações previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos? Ele fala aqui do consumidor. Eu ainda quero perguntar ainda sobre coleta seletiva, tem uma série de questões que podem ser suscitadas, mas como você fez menção à logística reversa, seria interessante também já puxar a questão da responsabilidade compartilhada, que é mais ampla, né? E dar um encaminhamento para essas responsabilidades. Aí eu pego, tem a nossa querida Eliane Moreira, que está aqui conosco também, fala aqui das questões do município, mas a pergunta dela eu vou fazer quando chegar a coleta seletiva. Tá bom. Porque aí a nossa pergunta aqui da Eliane Moreira. Com você. Não, maravilha. Um abraço, André. Obrigado pela pergunta. É isso que você falou, você está certíssimo, Fabiano. Responsabilidade compartilhada, e a lei diz que ela é compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, ela é um conceito mais amplo que logística reversa. O que é responsabilidade compartilhada? Por que ela é compartilhada? Ela é compartilhada porque, como eu falei, a responsabilidade ela é dos fabricantes, de todo mundo que tem alguma coisa a ver com o produto, que participa do ciclo de vida, e aí é uma metáfora, né? Porque os produtos não vivem, é bem uma metáfora. Então é compartilhada porque todo mundo tem responsabilidade, quem fabrica, quem importa, quem distribui, quem faz o comércio, quem consome, quem depois tem obrigações de gerenciamento desses produtos em fim de vida. Então ela é compartilhada nesse sentido. Ela é responsabilidade porque ela envolve um conjunto de obrigações. E que obrigações são essas? Não é só fazer logística reversa. Fazer logística reversa é apenas um pedaço da responsabilidade compartilhada. Então, lá a lei, no artigo, ela institui a responsabilidade compartilhada no artigo 30, coloca quais são os objetivos, e no 31 ela já deixa bem claro para todo mundo saber o que é responsabilidade compartilhada, que é basicamente desenvolver no design de produtos, no ecodesign, para que esses produtos gerem a menor quantidade de resíduos possível depois do consumo, fornecer informações para os usuários dos produtos sobre como colaborar na gestão e na gestão integrada dos resíduos, fazer logística reversa e aí participar dos planos municipais de resíduos. Esse é o único dispositivo, artigo 31, inciso 4, que está esquecido, nunca vi ser aplicado, mas eu diria que responsabilidade compartilhada é o gênero do qual logística reversa é a espécie. Então, logística reversa mais ecodesign, mais informação, compõe aí o conjunto responsabilidade compartilhada. E se ela é compartilhada e os consumidores também têm obrigação, a pergunta do André é muito boa. Eu consigo ir ao judiciário, cobrar do consumidor a sua responsabilidade? Eu acho que sim, André. A questão é como, que consumidor, em que situações. Olha que interessante, quando a gente olha o decreto federal de infrações ambientais, que regulamenta a lei de crimes e infrações ambientais, quando ele vai falar da logística reversa, ele deixa claro que os consumidores têm obrigação, porque isso quem diz é a política nacional, não é o decreto, mas ele coloca penalidades para se os consumidores não cumprirem a sua parcela de responsabilidade. E são penalidades mais brandas, né? Então, na minha opinião, aí esse decreto ele foi um pouco tímido em cobrar do consumidor essa responsabilidade. E aí, André, o consumidor, a gente está falando de consumidor que no fundo somos nós, cidadãos, as próprias empresas, porque as empresas também consomem produtos. Então, por isso que eu falei, depende muito de ver que situações que a gente está falando, se a gente estiver falando de nós, pessoas físicas, nas nossas casas, eu acho que é possível, sempre é possível, mas vai depender, e aí eu volto num ponto importante, que é fiscalização,
entender se o consumidor tem informação, por isso que informação na responsabilidade compartilhada ela é importante, para que o consumidor saiba o que ele tem que fazer, de que maneira ele deve fazer. Então, eu não descarto essa hipótese, eu acho que ela é possível, mas eu acho que depende muito de saber que tipo de consumidor, que resíduo, qual a situação, até para avaliar se é efetivo mesmo ir ao judiciário. Processos judiciais no Brasil costumam demorar bastante tempo, ou se outras medidas, informação, incentivos econômicos não seriam mais atrativos e efetivos do ponto de vista da efetividade da política pública de resíduos. A gente poderia até falar na coleta seletiva, né? Como uma dessas possibilidades. Mas antes de adentrar nisso, eu tenho outras perguntas aqui. Eu vi que tem a Brisa, tem a Tami Veiga, tem o Leonardo Jardim, tem algumas perguntas que estão chegando aqui. Eu queria lembrar, né, a nosso pessoal que está conosco aqui essa noite, que nós temos entre 26 e 30 de setembro desse ano o 25º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, com o tema Meio Ambiente e Saúde. Estão todos convidados para a 25ª edição desse que é o principal congresso ambiental da América Latina, indiscutivelmente. Ô Tasso, nós estamos aqui um pouquinho antes, alguns minutinhos antes de começar essa live, trocou umas mensagens aqui com a diretoria e tudo. Vamos dar uma novidade aqui para o pessoal, eu vou anunciar a novidade aqui, e você em seguida vai falar sobre ela e faremos um sorteio dessa novidade. Qual é a novidade? O Instituto Direito por um Planeta Verde, fica o meu convite para você acompanhar o trabalho que o Planeta Verde faz, que ele realiza nas redes sociais. É um trabalho em geral, né, academicamente, mas agora esse trabalho começa a se refletir, né, numa série de iniciativas que estão sendo divulgadas nas redes sociais. Direito.Planeta Verde, para você acompanhar. E uma delas é que o Planeta Verde, a partir de agora, começa a ministrar cursos presenciais. Nós já começamos no finalzinho de 2019, mas também agora, quando passar essa pandemia, né, com certeza voltamos aos cursos presenciais, mas igualmente cursos online. Nós já discutimos aí nesse momento até uma parceria com a Rede LFG, mas temos cursos que o Planeta Verde vai ofertar. E o primeiro curso é justamente sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que será ministrada pelo Dr. Tasso Cipriano. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho dessa iniciativa do Planeta Verde, aí eu volto para falar do sorteio. Maravilha, muito legal. Pessoal, ano passado nós fizemos o Instituto Direito para um Planeta Verde, como o Fabiano colocou, começou a realizar cursos presenciais, e um desses cursos foi o curso que eu ministrei sobre a Política Nacional de Resíduos. Então, passamos um dia inteiro discutindo os principais aspectos da política, os principais desafios da lei. Quis compartilhar com a turma a minha experiência no dia a dia da advocacia nessa área, e queria convidar então vocês que estão assistindo a gente, e depois quem for assistir pelo YouTube, convidar a participar desse curso que nós vamos ter agora, a próxima edição também, de resíduos sólidos, para aproveitar e comemorar os 10 anos da Política Nacional. Mas, lógico, será um curso com muito mais tempo para a gente discutir todas as dúvidas, compartilhar experiências, trocar informação, aprender com a própria turma, as participantes e os participantes que atuam na área de resíduos ou estudam esse assunto. Então fica aqui o meu convite para você que trabalha na área de sustentabilidade, de resíduos, economia circular, que tem interesse a participar desse curso, que está bem bacana, está bem legal. Foi uma experiência muito boa na edição passada que nós tivemos, e tenho certeza que vai ser muito legal também nessa próxima edição. Perfeito. Olha, fica o convite para você que está nos acompanhando essa noite, os cursos do Instituto Direito por um Planeta Verde, né, certificado por aquela que, academicamente, é a principal entidade ambiental de toda a América Latina. O nosso querido Gabriel Vedi costuma dizer das Américas, né? E eu acho que eu concordo com o Gabriel Vedi, doutor Gabriel Vedi, que esteve conosco numa live aqui. Estão chegando aqui outras perguntas. E a nossa novidade, qual que é a nossa novidade aqui para a nossa plateia? A nossa novidade é que a gente vai sortear uma vaga nesse curso que vamos realizar agora de resíduos. Perfeito. Então, olha, o doutor Tasso vai efetuar uma pergunta agora, vai perguntar
perguntar algo para você, mas onde é que você vai responder? Não é aqui na timeline, não é aqui. É pelo e-mail do Instituto O Direito por um Planeta Verde. E qual é o e-mail? É site@planetaverde.org. site@planetaverde.org. Esse é o e-mail. Mais uma vez, para ninguém aqui alegar, teve uma live assim, nossa, foi muito rápido, eu vou de novo. Bem, presta atenção, pessoal. Vamos lá. site@planetaverde.org. Nós temos aqui uma inscrição para esse curso que será ministrado pós-pandemia, então fica aqui o alerta, que será depois desse período aqui, que nós vamos sortear, aliás, vamos sortear, não, vamos ministrar já, inclusive, eu sorteio agora. Ô, Tasso, o curso está certo. Sim, o curso está certo. Pós-pandemia, o Planeta Verde vai iniciar uma série de cursos com os principais profissionais do nosso país. Tasso, qual é a pergunta? Veja bem, uma inscrição para site@planetaverde.org. Uma pergunta, quem responder primeiro ganha uma inscrição para esse primeiro curso do Instituto Direito por um Planeta Verde 2020. Maravilha, então quero ver aí quem está prestando atenção. Pergunta, hein? Valendo uma vaga no curso de resíduos pós-pandemia realizado pelo Instituto Direito por um Planeta Verde. Vai lá. Qual o dia, mês e ano de edição da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Repito, qual o dia, mês e ano em que foi editada a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Vamos lá. O curso vai ser online, ok? Só para avisar o pessoal aqui, vai ser online. Então, estou vendo aqui a Tá, maravilhosa, né? Aqui, perfeito. E olha, está a caminho, está dizendo aqui, a Cauí, nós vamos realizar um grande seminário internacional em maio. Olha, em breve, novidades. Esse vai ser, sem dúvida alguma, um seminário assim, fantástico. O Acauí, Fernando Acauí, nosso presidente, está aqui organizando esse seminário internacional de direito ambiental pós-Covid-19, para que todos possamos refletir sobre as mudanças, o que está se avizinhando para nós pós-Covid. Bom, eu vou fazer uma outra pergunta, enquanto a nossa equipe está vendo aqui quem é que enviou o e-mail para site@planetaverde.org. Eu tenho aqui, eu vou dar um passo atrás, só perguntar, com o Leonardo Jardim, ele tinha feito menção aqui, Leonardo Jardim é uma pergunta internacional que eu já faço aqui no finalzinho, que ele fala da Convenção da Basileia, fala da Rio+20, tem uma pergunta aqui, agora já começou a subir o número de perguntas aqui, porque eu queria voltar aqui à Drisa. Ela fala com relação aos objetivos da política nacional, em especial a questão da inclusão social dos trabalhadores de reciclagem, os catadores. Até porque, como você mencionou no início da sua live, quando eu falo aqui em gestão, eu tenho dimensão econômica, social, ambiental, e claro, a questão dos catadores é uma questão que está diretamente envolvida aí. Eu gostaria de ter a sua leitura a partir da pergunta da Drisa. Maravilha, obrigado, Drisa, pela pergunta. Como você bem falou, Fabiano, a gestão integrada ela envolve uma série de dimensões para o problema dos resíduos: econômica, ambiental, política e social. E aí esse é um assunto importante, a inclusão das catadoras e dos catadores de materiais recicláveis, porque antes, pelo menos a política nacional e de algumas políticas estaduais, nós sabemos que essas pessoas que trabalham com a catação e o gerenciamento de resíduos sempre desempenharam um papel fundamental, né? Prestando um serviço para a sociedade de uma maneira geral, justamente na catação desses materiais, desviando aí materiais que têm valor dos aterros sanitários. Então, a ideia da política nacional, nessa dimensão social e pensando nas catadoras e nos catadores de materiais recicláveis, foi como inseri-los efetivamente, formalmente, nas atividades de gerenciamento de resíduos. E ela fez isso, eu diria, acho que basicamente através de duas estratégias relacionadas. A primeira é que ela dispensou de licitação, ou seja, dispensou o poder público de licitar quando quiser contratar os serviços prestados por catadores e catadoras de materiais recicláveis. Então esse é um incentivo muito claro para que o poder público municipal
contrate esses prestadores de serviços, e vamos falar aqui em português claro, eles prestam o serviço, assim como uma empresa de coleta, uma empresa de separação, de destinação, então são profissionais tanto quanto qualquer outra empresa, e precisam estar formalizados, né? Então, no modelo de cooperativa, com toda a proteção, EPI, todas as demais exigências trabalhistas, tributárias, enfim, aplicáveis. Então, esse é um incentivo muito claro. E o segundo incentivo é no âmbito da logística reversa. No parágrafo 3º do artigo 33, ele tem algumas hipóteses de como o retorno dos produtos e das embalagens pode voltar para o setor empresarial para serem reinseridos na cadeia produtiva. E a terceira hipótese, o inciso 3º desse parágrafo 3º do artigo 33, é justamente a atuação em parceria com catadoras e catadores de materiais recicláveis. Então, é um convite para o setor empresarial apoiar essas entidades e incluí-las, integrá-las nos sistemas de logística reversa. E isso, se a gente pensar, por exemplo, no caso de embalagens, temos aí um acordo setorial que disciplina o sistema de logística reversa de embalagens em geral. É um contrato assinado em 2015 e é um contrato que traz obrigações para o setor empresarial, obrigações essas relacionadas ao investimento diretamente em cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Então, é um elemento importante, é um elemento que está presente na política nacional do começo ao fim, e eu destaquei essas duas vertentes, sob a ótica do poder público na gestão dos resíduos sólidos urbanos, com a dispensa de licitação, e no setor empresarial, no âmbito da logística reversa. Ok, já temos aqui uma ganhadora aqui. Bom, novamente eu gostaria de convidá-lo, 25ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, de 26 a 30 de setembro em São Paulo. Gostaria de convidar a nossa plateia para conhecer os cursos da rede LFG de ensino, rede LFG, que é referência nacional na preparação de candidatos a concursos públicos, exame da OAB, cursos de pós-graduação em todas as áreas. Rede LFG que está apoiando aqui essa iniciativa do Instituto Direito por um Planeta Verde. Fica aqui o nosso agradecimento. Aqui eu faço um duplo papel, ao mesmo tempo de professor da rede LFG, diretor do Instituto Direito por um Planeta Verde, mas gentilmente a rede LFG tem nos apoiado, já tem uma discussão avançada com o Planeta Verde, de uma parceria, mas que acabou sendo interrompido aqui pelas discussões dessa pandemia que nós estamos vivendo. Temos a ganhadora, estou aqui passando aqui, a ganhadora foi Camila Parente Almeida. Camila, depois a nossa equipe vai entrar em contato com você. A gente está aqui já trabalhando nessas questões. Camila, fica o convite, tem um seminário internacional em breve, agora em maio, um grande seminário que nós vamos realizar aqui de direito ambiental. Fica o convite para que você venha. E as vagas são limitadíssimas. Limitadíssimas. Teremos aqui uma sala, eu não posso anunciar aqui ainda não, porque o nosso presidente não me autorizou, mas temos nomes internacionais, nomes de peso mundial neste seminário que nós vamos realizar agora no mês de maio, quando o presidente autorizar aqui, e vamos estar anunciando aqui. Bom, e fica o convite. Os cursos da rede LFG, temos aqui mais perguntas. Eu estou vendo que o nosso tempo também já está ficando escasso. Otávio, eu vou fazer algumas perguntas e aquelas que não forem respondidas, nós colocamos nos comentários do Facebook do Planeta Verde. Tá bom. Eu vou fazer várias perguntas, eu pedi para você fazer uma junção. Isso aqui. O Leonardo Jardim vai falando da influência internacional, da Convenção da Basileia, da ECO 92, da Rio +20. A Dali Veiga, ela vai falar aqui do seu ponto de vista com relação à engenharia da produção. Como é que ela pode atuar na mitigação dos desafios aqui da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Dali Veiga, a pergunta. O Rafael Henrique pergunta até que ponto os entes envolvidos no ciclo de vida dos produtos podem se apoiar no argumento de inviabilidade econômica para não garantir a efetivação de suas responsabilidades. E o Rick Sefrin, a última aqui, tem mais, mas como o poder público pode fiscalizar o cumprimento da logística reversa de forma eficiente e da mesma forma de forma a evitar uma judicialização em massa, como aconteceu aqui no MS do Mato Grosso do Sul, possivelmente que está colocando aqui. E ainda quero ouvir você falar de coleta seletiva, hein? Vamos tentar relacionar aqui. Caramba, né? Então vamos lá, deixa eu tentar aqui para a gente aproveitar o tempinho que a gente ainda tem.
Ótimas perguntas, todas elas se conversam, responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, aí engenharia de produção, né? Seu engenharia de produtos, se eu entendi correto. Acho que aí toca no ponto do ecodesign, que eu me referi. O ecodesign é uma das obrigações que compõe a responsabilidade compartilhada, então eu acho que um profissional nessa área deveria e pode, e deixo aqui o meu convite, o meu incentivo a que estude do ponto de vista ambiental, como melhorar o design dos produtos para que, por exemplo, menos resíduos sejam gerados, e aí eu acho que essa é uma obrigação que se conecta muito facilmente com um tema que é a análise de ciclo de vida, que coincidentemente é parecido ao nome responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Análise de ciclo de vida, ACV, né, é o acrônimo que o pessoal fala, é uma ferramenta bem legal, é um campo de estudo bem legal para você. Acho que é Thalita, não lembro o nome, Thali. Viabilidade técnica e econômica. Quando a logística reversa é instituída lá no artigo 30, 31, 33, ela é instituída para 6 produtos, ela pode ser estendida para outros produtos dos que não estão listados, que é basicamente agrotóxicos e suas embalagens, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes e suas embalagens, lâmpadas e eletroeletrônicos. Para esses produtos, a viabilidade técnica e econômica já está presumida. Então, o legislador já presumiu que existe pelo menos um modelo viável do ponto de vista técnico e econômico. Então, que modelo é esse? Vai ser objeto aí dos regulamentos, decretos, termos de compromisso, acordos setoriais. Para os outros, a obrigatoriedade da logística reversa está condicionada à demonstração da viabilidade técnica e econômica. E essa demonstração acontece no processo de negociação do acordo setorial. Existe um estudo formal, chamado Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica, que é apresentado, é elaborado e apresentado para subsidiar as discussões do acordo setorial. Portanto, a questão da viabilidade técnica e econômica ela é analisada aí. Então, quando a gente está falando de uma logística reversa de um produto já regulado, essa questão da viabilidade técnica e econômica, pelo menos em tese, já foi endereçado. Fiscalização é um assunto muito importante. No Mato Grosso do Sul, a pergunta fez referência a uma centena de ações judiciais que estão em curso no estado do Mato Grosso do Sul para averiguar o cumprimento da logística reversa naquele estado, e aqui eu queria ressaltar a importância da atuação do Ministério Público na fiscalização das políticas públicas. Até a doutora Nelise Steigleder, que é diretora também do nosso Instituto Direito para um Planeta Verde, tem uma ação judicial também lá em Porto Alegre, foi acho que a primeira, não a primeira, mas uma das mais importantes. Então aqui queria deixar meu cumprimento a ela, os promotores nesse papel de fiscalizar a política pública. Claro, ninguém quer gastar tempo, dinheiro, recurso brigando numa ação judicial que leva aí muito tempo, até para discutir todos esses conceitos que ainda estão muito abertos, tá? Então eu acho que, pensando em termos de fiscalização, eu acho que o mais importante é realmente ter essa conversa, esse diálogo, poder público e setor empresarial, para entender as dificuldades, entender que a logística reversa, assim como qualquer coisa na vida, não acontece da noite para o dia, que todos os acordos setoriais têm um cronograma de implantação, de instalação faseado, porque isso exige uma série de investimentos que não podem ser realizados num primeiro momento para sempre. Eu comentei aqui a experiência da Europa. A Europa tem hoje 50 anos. Lá funciona, mas foram 50 anos. Nós estamos completando 10 anos. E precisamos ainda mudar a mentalidade, cultura, economia. Então, eu acho que entender essas dificuldades é um primeiro passo antes de judicializar. Não estou dizendo que levar ao judiciário não é importante, é necessário. A Constituição consagra para todo mundo o direito de ir ao judiciário para fazer valer o seu direito, mas eu acho que seja no judiciário, seja fora dele, antes, durante e depois, é sempre importante ter esse diálogo para entender os desafios. Espero ter respondido tudo. Sim, e tem uma final aqui, tem algumas perguntas anteriores que falava sobre a questão da coleta seletiva. Né? Essa obrigação dos municípios. Até a pergunta da doutora Eliane Moreira tinha feito lá no início aqui da live, essa a nossa pergunta final aqui. Maravilha. Eliane, obrigado pela pergunta. Coleta seletiva. Obrigação de acordo com o artigo 36, inciso 2º da Política Nacional de Resíduos.
Como eu falei, os municípios e o Distrito Federal têm obrigação de prestar em regime de serviço público o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, que é o doméstico mais o de varrição, e esse gerenciamento inclui desde a coleta até a separação, o armazenamento, a triagem, até a destinação final. Então, quando a gente fala na obrigação da coleta seletiva, é porque a coleta que acontece, ela deve ser feita de maneira seletiva, ou seja, o município tem a obrigação, e na verdade os próprios cidadãos já têm, isso também está na política, de separar e acondicionar os seus resíduos de maneira segregada, devolver para a coleta, que deve ser seletiva, essa coleta a cargo do município, e essa seletividade, essa separação, ela tem como objetivo permitir aí uma separação das frações, por exemplo, úmida das secas, do seco, aquilo que é reciclável e que não é não reciclável, para que aquilo que seja reciclável também seja inserido nos outros ciclos produtivos. Um dos incisos do artigo 36 da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que traz obrigações para o poder público, coloca também a obrigação do poder público municipal e distrital dialogar com o setor empresarial, porque, muito embora a responsabilidade do RSU seja do município, do poder público local, municipal, distrital, ele também tem essa obrigação de falar com o setor empresarial para, já que ele faz a coleta seletiva, aproveitar esse material que foi separado e que tem valor, portanto, volte aí para o ciclo produtivo. Então, é uma obrigação de coleta seletiva, mas não é só a coleta, é a prestação de todo o serviço da coleta à destinação final, e a coleta tem que ser seletiva, e acho que essa é a grande novidade da política nacional em relação aos municípios. É uma obrigação, portanto. Perfeito, perfeito. Bom, antes de terminar essa live aqui, eu queria anunciar as próximas que nós vamos ter aqui nessa parceria com a Rede LFG e convidar o pessoal que está conosco aqui. Teremos na próxima terça-feira José Rubens Morato Leite, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Toda uma geração de juristas foi orientado por ele nos cursos de mestrado, doutorado, na graduação. Foi ex-presidente do Planeta Verde, uma referência no direito ambiental. Teremos a Patrícia Iglesias, presidente do. Temos, assim, grandes lives pela frente. Como foi essa noite? Uma discussão foi diferente, né? Traz perguntas e respostas, mas isso, eu até gostaria, esses temas são muito ricos, né? Nós temos aí que se fosse possível, né? Até porque temos uma limitação de 1 hora aqui. Passou voando, nem percebi. Sim, pois é, estamos aqui com 54 minutos de live. Uau. E eu queria agradecer a todos que estiveram conosco aqui essa noite, agradecer a Rede LFG, o Instituto Direito por um Planeta Verde, e a você, Tasso, em especial. Eu queria uma palavra final sua. Os nossos desafios daqui para frente, não só na política nacional de resíduos sólidos, mas você olhando aqui para esse mundo que está descortinando agora. Gente, se eu puder resumir e responder aí primeiro, Fabiano, obrigado pela live, ao Instituto, à LFG, enfim, obrigado, é uma oportunidade incrível, gostei muito, como eu disse, passou voando, nem percebi. Palavra final, eu acho que a gente tem que repensar as nossas vidas, o nosso estilo de vida, repensar esse mundo em que vivemos, e repensar que mundo que nós queremos para o futuro. Então, acho que, de uma maneira geral, seria essa minha mais que uma provocação, um convite. E no tema específico, claro, de resíduos, é repensar aquilo que a gente faz com as nossas coisas. As coisas têm valor, elas custam caro, e custam, não estou falando só de dinheiro, elas têm um valor da natureza. Vamos começar a pensar o que a gente faz com as coisas, como nós lidamos com as coisas ao nosso redor, da nossa roupa, as coisas que comemos, que bebemos, que utilizamos. Vamos repensar. Acho que a pandemia está aí para mostrar, exigindo da gente um repensar, né, em todo o sistema. Falei de economia circular, então fica um convite aqui na nossa ação, cada uma no seu dia a dia. Vamos repensar, que eu acho que dá para fazer melhor, sempre aí buscando um planeta melhor para as gerações que já existem, né, para nossas, enfim, para as gerações que já vivem e para as futuras também. Perfeito. Só uma última observação aqui. Eu vi que teve uma pergunta perguntando do curso, né, que será ministrado. Ele já foi
ministrado presencialmente, será novamente e também será online. Nas duas modalidades nós teremos o curso aí com o Dr. Tasso Cipriano. Tasso, muito obrigado. Eu que agradeço. Né? Nós que agradecemos. Todos nós agradecemos a você, em nome do Planeta Verde, em nome do nosso presidente, Fernando Acauí, e de todos os diretores que estiveram conosco aqui essa noite. Fica o meu agradecimento especial, né, a você e todos que estiveram conosco. Olha, terça-feira, José Rubens Morato Leite. Muito obrigado e até aí uma próxima live. Um bom final de semana.